apresentar as pessoas. A Marilur Martins Campesi é professora de língua portuguesa aposentada. Ela tem seus primeiros livros publicados foram livros infantis. Depois ela foi convidada pelo professor Célio Pinheiro para integrar o grupo fundador da Academia Araçatubense de Letras. A partir de então, a Marilur Campesi ela publicou mais 6 livros, sendo o último livro dela publicado em 2015. Ela publicou em artigos e revistas e participou em mais de 20 coletâneas de contos e crônicas. É uma escritora bastante fértil e produtiva no meio literário. E aí, para iniciar, Marilur, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão de ser uma das fundadoras da Academia Araçatubense de Letras e que você conte para todos como se deu esse processo de ser uma das fundadoras, quem eram os fundadores da época e como surgiu essa ideia e se tem outros fundadores vivos além de você na Academia Araçatubense de Letras. Bom dia a todos. Eu comecei na Academia de Letras como fundadora a convite do professor Célio Pinheiro, já falecido. Ele foi assim, o mentor, né, da fundação da Academia. E ele fez uma pesquisa, ele era professor de literatura portuguesa, ele fez uma pesquisa na faculdade sobre toda a região. Quantos escritores e quem eram que havia na época. Isso nos anos 90, né? E a partir daí, ele convidou alguns escritores de Araçatuba, se não me engano, eram 11 na ocasião, éramos 11. E ele convidou esses escritores para montar essa Academia de Letras. A primeira reunião foi no lugar em que hoje é a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal, que era o INTEC. Então, numa das salas lá, fizemos uma reuniãozinha desses escritores. Agora, eu não vou me lembrar o nome de todos, mas de alguns, o doutor Luiz Geraldo, da Costa e Silva, a Maria José Beltrán, Odete Costa, Almir Bodstein, Alcir, que era professor na odontologia, eu, o professor Célio, que era autor de livro didático, e mais alguns agora não me lembro assim, dos nomes todos. Mas nós nos reunimos e decidimos, então, começar a academia. Eu, na ocasião, tinha escrito apenas uma coleção de livros infantis, e esses livros já tinham sido vendidos na América Latina inteira, e o professor Célio soube disso, por isso ele me chamou. Mas logo ele começou a cobrança de eu publicar mais livros, não é? E daí em diante foi assim, isso foi o pontapé inicial do jogo todo. Então, hoje, na Academia de Letras, estou só eu como membro fundador. Os outros, alguns saíram, outros faleceram, então estou eu como um resquício dos membros vivos, fundadores. Quem ainda está vivo dentre eles? Você se recorda? O doutor Luiz Geraldo, acho que é o único, hein? Doutor Luiz Geraldo, porque os demais não entraram como fundadores, né? E o doutor Luiz Geraldo... Oi? O doutor Luiz Geraldo...
o doutor Luiz Geraldo se afastou. Então, fiquei só eu. Estou lá. Quando o professor Célio Pinheiro, juntamente com o grupo, iniciou a Academia Araçatubense de Letras, qual que era o ideal deles em fundar a Academia Araçatubense de Letras? Era um incentivo às letras, não é? Era um incentivo a que a comunidade, muito voltada para pecuária e outras atividades culturais também, mas numa outra linha, né? Então ele queria incentivar os araçatubenses e as pessoas da região a escreverem mais. O que eu acho que ele conseguiu. Ele deve estar muito feliz, porque nós temos muitos escritores atualmente, não é? Em Araçatuba e região. Em que ano que foi mesmo a fundação? Eu foi acredito 70, que foi... 72? Não, foi muito depois. Foi, acho que nos anos 90, não foi em 70, não. Acho que foi nos anos 90. Eu não me lembro direito. Nessa época, o professor Célio Pinheiro ainda dava aula na Universidade de Toledo, né? Isso, dava aula na Universidade de Toledo. De literatura portuguesa. Ele tinha livro de literatura portuguesa, né? E você estava ativa. Hã? E você estava ativa como professora da rede estadual de ensino? Eu estava ainda na rede estadual de ensino, na particular, na estadual. Eu estava dando aulas de língua portuguesa, de redação, literatura, né? Eu vivia no meio, né? E foi a partir daí que eu consegui assim editar meus livros. Levou um tempo, mas a gente vai fazendo um caminho, né? Um percurso que nos leva assim a muitas realizações. A questão de publicação de livro é assim muito gratificante, né? Para quem escreve, mesmo não sendo rentável assim financeiramente, porque é muito difícil entrar no mercado, mas é muito bom para quem escreve, né? Trata-se de uma satisfação pessoal, né? Pessoal. Agora me fala uma coisa. Muitas pessoas não sabem a função de uma academia de letras. Você poderia falar um pouquinho sobre essa representação social da academia de letras? Muita gente pergunta, né? Por que Academia de Letras? Só para você ficar lá, assim, eu sou da Academia de Letras, eu sou imortal, não é? Não é bem assim, não. A Academia de Letras, ela tem um objetivo. O objetivo dela é difundir as letras, tanto dos escritos dos acadêmicos, como também incentivar outras pessoas que escrevam. A partir daí, por exemplo, muitas pessoas escreveram suas memórias, muitas pessoas escreveram poemas que estavam assim guardados, publicaram, não é? Houve muita publicação. Se nós fizermos um levantamento do que foi publicado após a academia, a fundação da academia, nós veremos que o trabalho foi um trabalho de formiguinha, mas foi muito bom, está sendo muito bom, continua, né? Nós temos lá o grupo experimental, que é um grupo que se reúne para mostrar seus escritos, para se aperfeiçoar. Eles fazem cursos, ouvem palestras, conversam com seus pares, e assim a academia vai fazendo o trabalho dela. É um grupo aberto para quem quiser, para quem gosta de escrever em casa, tem o seu caderninho para escrever poesias, pode ir para o grupo experimental, ver como que é feito lá, não é? É uma atividade
muito boa. Foi fundada pelo professor Hélio Consolaro. O grupo experimental teve como fundador o Hélio Consolaro. O grupo experimental, então, ele é um anexo à Academia Aracilbense de Letras que busca incentivar a produção literária, né? Produção Aí aberta a literária. quaisquer pessoas. E alguns que começaram lá já são agora acadêmicos. Pertencem à academia como acadêmicos, não do grupo experimental mais. Né? Já Eles passaram. começaram participantes do grupo experimental, depois produziram sua própria obra literária e a partir disso eles tiveram a possibilidade de se tornar um Certo, membro efetivo dentro da Academia certo. Aracilbense, né? Então, isso tudo é um trabalho de um grupo, né? De grupos de longo tempo. E agora nós temos assim alguns grupos ligados à academia, como o grupo de escritores, o grupo experimental mesmo, o grupo que divulga arte. Então, a academia está se ampliando cada vez mais, né? Incentivando a publicação digital, que atualmente é o ponto alto da literatura, né? Então, é nesse sentido. A academia vem sempre tentando melhorar essa sua missão. Agora, se você pudesse, assim, em todo o período que você faz parte da academia, desde membro fundadora, né, se você Membro. pudesse resumir em palavras isso, o que você diria? Se você pudesse resumir essa experiência sua, do início até hoje, com a Academia Aracilbense de Letras, como que você resumiria isso em poucas palavras? Bom, em poucas palavras, eu encontrei um grupo com afinidade, né? Todos os membros têm afinidades, então é muito bom, porque há uma troca de experiências, de ideais, de objetivos, de sonhos, e também assim um incentivo à publicação, que é muito grande, né? Só não publicamos mais porque não é muito fácil publicar um livro, né? Ele envolve vários setores, várias possibilidades e também assim financeiramente dispendioso, mas nós procuramos sempre assim um processo de publicação, a ajuda financeira de empresas, dos próprios órgãos públicos, e é assim que a gente vai sobrevivendo e publicando os livros que Agora precisa. me fala uma coisa, ser escritor é difícil? Ser escritor não é difícil. Ser Hum. escritor eu acho fácil. O difícil é a publicação. Ser escritor é muito bom. Você pode ser um escritor em casa, não precisa de ser na academia, não é? Então, o ser escritor é assim, é colocar para fora o mundo que entrou de fora para dentro de você. É uma coisa assim muito gratificante, é um aspecto gratificante para a vida de cada um. E qualquer pessoa que seja alfabetizado, saiba ler e escrever, e tenha um pouco de compreensão de texto, ele pode se aventurar a começar a escrever, né? E isso pode ser muito importante para a sua vida, tanto para o seu equilíbrio emocional, como para o seu conhecimento. Aí ele passa a ler mais, ele lê os outros, então vai mudando tudo na vida, né? É uma mudança de vida ser escritor. Porque, assim, eu percebo que tem pessoas que têm medo de escrever. Eles se acham incapazes de escrever. Então, É, assim, que dica você deixa para quem quer iniciar na escrita literária? escrever.
É a única maneira, não é? É a É se prática diária, né? soltar, é se soltar, é todos os dias querer colocar alguma coisa no papel que está na sua mente, que está no seu coração, que está nos seus conhecimentos, não é? Para isso existem, para os conhecimentos diários existem as crônicas, para as histórias existem os contos, os romances, para enfeitar o nosso dia ou trabalhar com emoções existem os poemas, e assim a gente vai indo, cada um na sua, cada um escrevendo a sua maneira, não é? A maneira de enxergar o mundo, de conhecer os outros, de se dar a conhecer. Há pessoas que não querem, têm medo, né, de se jogar, e às vezes tem medo de ridículo. Isso tudo é bobagem, porque não existe ridículo no que você faz com amor e com sinceridade, com vontade de fazer, né? É isso aí, Então aí a questão é deixar extravasar os sentimentos, os pensamentos no papel. no papel. É muito bom, não é? Às vezes, não para publicar, mas para si mesmo. É tão bom escrever, né? Porque você parece que tira aquilo que te, ou às vezes corrói, aquilo que às vezes te alegra tanto, e expande aquilo para o universo, não é? Está expandindo para o universo. É isso aí. Eu fiquei sabendo que você tem um novo livro para lançar. Que livro é esse que vem aí? Esse livro surgiu de uma maneira interessante. Eu resolvi escrever um livro para minha neta. Ele é esse livrinho aqui, olha. Ele se chama Larissa e as Estrelas. Eu costumava deitar no quintal de casa para ver as estrelas com a minha neta, fazia ela deitar também, e a gente olhava as estrelas, contava, mostrava, falava sobre elas. E um dia eu resolvi, ela tinha 5 anos, na época eu resolvi fazer um livro para ela. E fiz um livro formado só por diálogo, não tem narrador, é um livro dialogado, são os meus diálogos com ela. E como que ela foi aprendendo a, assim, a conhecer o mundo, a agir com o mundo. Então, no meio do livro, sempre tem uma frase escrita assim: foi assim que Larissa aprendeu que para saber é preciso procurar respostas. Então, o livro tem os diálogos e depois tem o que ela aprendeu com aquele diálogo. E foi um livro assim que ficou, eu encontrei assim muita receptividade. Eu fiz um lançamento numa escola e foi muito bem recebido pelas crianças, até 10 anos, por aí. Depois houve um trabalho numa outra escola municipal, e foi assim, o resultado do trabalho foi como se, quando eu cheguei lá, eu estivesse entrando dentro do meu livro. Foi, assim, uma publicação muito, muito mesmo querida. E é esse livro que, proximamente, eu vou dar uma tarde de autógrafo aqui na livraria Sofia, recém-inaugurada aqui em Araçatuba, né? E, por E sinal, belíssima livraria e cafetaria, né? linda livraria, tá? Está assim perfeita, um ambiente muito bom, é um lugar onde nós podemos ficar tranquilos Familiar, né? e Um ambiente voltado, familiar. familiar, voltado para a literatura, para a cultura de modo geral, muito bonito. Fica aqui na rua Fernando Costa, pertinho da Padaria Olímpica. Me fala uma coisa, você tem outros livros aí seu que você possa mostrar para o público? Eu tenho, o meu primeiro livro é um livro com poemas sobre Araçatuba.
Esse é o livro, o resultado do pedido do Célio, que ele me pediu para publicar mais um livro, e eu fiz este livro aqui, só com poemas de Araçatuba. E eu o chamei de porta-retrato, porque é o meu retrato em Araçatuba, tudo que eu vi e vivi aqui. Então, foi um livro assim muito, muito, muito aceito na comunidade toda. Eu vendi assim todos, eu tenho pouquíssimos exemplares dele. Pensei até em fazer uma segunda edição, mas é que eu estou com outros novos, né, para fazer, então eu vou deixar isso daí. O último livro que eu publiquei se chama Tempo de Colher Margaridas. Este livro é um livro de poemas, mas aí ele é voltado para a idade de quem já viveu bastante, não é? E esse livro ficou assim muito bonito, porque ele foi ilustrado com aquarelas feitas por duas senhoras aqui de Araçatuba, a dona Norma Fonseca, esposa do Dr. Luiz Geraldo Fonseca, e a Vilma Gotard, de família tradicional daqui. As duas faziam aquarelas muito lindas e eu pedi a elas que fizessem as aquarelas para ilustrar o livro. E saiu assim um livro muito bom. Esse já foi lançado há bastante tempo, continuo vendendo. Fora isso, tem mais algum outro aí? Eu tenho um livro didático, Jogos do Puxa-Puxa, que são jogos para aulas de língua portuguesa em sala de aula. E o primeiro livro, que é aquele que rodou a América Latina, que se chama A Arca da Bicharada, é uma coleção de 4 livros. Depois foi feita outra coleção de mais 3, da mesma série, e foi editado por uma editora de Araçatuba, na ocasião a editora Leme, cujo proprietário já faleceu e a editora fechou. É isso aí. E tem assim, mais publicações, mas eu não tinha o volume lá para poder trazer. Quem quiser adquirir esses livros seus, encontra onde hoje? Só comigo. Vai estar, eles vão estar aqui na Livraria Sofia. Daqui uns na Livraria Sofia. Vão estar aqui, eu vou deixar aqui. Perfeito, tá bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi aí que você tem várias obras publicadas, né, de poesia, conto, crônica, né? Então, assim, eu acredito que cada uma dessas obras tem uma história, como você acabou de mencionar agora da Larissa, do Porta-Retrato, né? As outras obras também, houve uma motivação para que você pudesse escrevê-las? Motivação sentimental, pessoal? Todas têm uma motivação. As primeiras histórias infantis, a primeira coleção, são histórias que eu contava para as minhas filhas. Então eu resolvi publicar. Eu inventava e contava. Então eu resolvi publicar essas histórias. Todas são de bicho, de animais, etc. E essa Tempo de Colher Margaridas foi assim uma reflexão sobre a velhice, o envelhecimento. Não a velhice, o envelhecimento. E as outras, as demais também, todas têm uma história. Jogos do Puxa-Puxa, porque eu trabalhava com uma equipe que trabalhava com dinâmicas de grupo, então eu resolvi escrever um de dinâmicas de grupo voltado para a língua portuguesa. Você tem quantos filhos hoje? Até hoje. Não, quantos filhos você tem? Eu tenho 2. 2? Assim, e desses livros todos que você mostrou, falou, tem algum que mais te marcou? Tem algum que te impactou mais, assim, dentre todos eles? Os livros? Isso,
Qual que impactou mais? Qual que impactou mais? Olha, Assim? eu vou te Você dizer... pudesse fazer uma ordem de seleção, né? Primeiro, segundo, terceiro. Foi o segundo, o Porta-Retratos. O Porta-Retrato mexeu muito comigo, foi uma coisa assim muito, muito pessoal, muito linda, porque eu revi a Araçatuba da minha vida, né? Que eu nasci aqui, eu estou com 80 anos e agora eu tenho 80 anos de Araçatuba, não é? Então, para mim, o que mais impactou foi esse. Tem algum livro que você não leu e gostaria de ler? Você está assim, pensando, poxa, gostaria de ler esse livro. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Você imaginou assim? Seu áudio falhou. Seu áudio falhou. Faz um favor para mim, avisa o Joab lá que o áudio está falhando dela. Mas não tem problema. Maria Lourdes, cortou seu áudio, você poderia repetir o que você falou? Porque cortou, não saiu aqui para mim. Pois não. Eu tenho atualmente uma escritora africana, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu sei Paulina que ela... Chigiani? Isso. Paulina Chigiani? Isso. É que ela ganhou o Prêmio Camões, né, de literatura. Isso, recentemente. Então, eu estou assim, eu já fiz o pedido de livro dela para ler. Agora eu me lembrei. Eu quero ler um livro dessa escritora. Ela me instigou assim, a curiosidade. Sim, ela tem Mas é sido um isso aí. destaque internacional na literatura, né? Entre as literaturas africanas. Né? Muito bom. Então, eu até escrevi um artigo sobre ela que vai sair daqui uns dias no jornal. Vamos ver como vai ser. Mas eu gostei. Você considera o ato de escrever como um ato de vaidade ou um ato de espantar seus próprios fantasmas? Eu acho que as duas coisas, né? Inclusive, assim, a pessoa que tem algum conhecimento, seja do que for em sua vida, e todos têm, colocar isso a serviço das outras pessoas. Eu acho que isso daí é importante. Porque, de repente, um poema que você tira de você, das suas emoções, né, daquilo que você sente, de repente, aquele poema, ele cala numa pessoa uma afinidade que pode até cercá-la de carinho, de esperança, não é? De esclarecimento, mudança de direção de vida. Eu penso que escrever é isso, não é só jogar as emoções, né? Mas é fazer todo um trabalho de dividir, de compartilhar aquilo que você tem com o mundo que está à sua volta, né? Então é um conjunto que envolve, né, É um as emoções conjunto. que se afloram, né, que eu chamei aqui de espantar seus próprios fantasmas, Isso. também com um pouquinho de vaidade, né, além de uma necessidade, talvez, né, uma necessidade de extravasar, né, esse conhecimento, né, isso que invade o interior do escritor, né, colocar para fora, né. Então, não pode ter medo de se jogar, não é? A pessoa que quer escrever não pode ter medo de se jogar. Ela tem que se arriscar. Ela não vai ser sempre aplaudida. Ela pode ser vaiada também. Mas e daí? Não é? Cada um fazendo um pouco da sua parte,
o mundo vai se expandindo, não é? É só Exato. com só com a transmissão do que você é, do que você pensa, é que o mundo se move. Eu penso assim, é que cada um tem a sua identidade, né? É, É essa identidade própria que carregamos que nos define em meio à pluralidade, né? isso daí, isso daí. Então, Bem falado. eu queria que você fizesse uma retrospectiva, um resumo da sua infância. Você falou que está com 80 anos, que nasceu em Araçatuba. Fala um pouquinho como foi a sua infância em Araçatuba, Bom, né? Como era Araçatuba nessa época, olha, né? Araçatuba era bem tranquila, né? Lógico. Há 80 anos atrás, você pode imaginar. Eu, menina ainda, me lembro, assim, eu morava na Rua Quidabã, e de lá meus pais me levavam para a praça, a gente ficava na praça, eu ia de velocípede, eu ia pedalando meu velocípede até a Praça Rui Barbosa, lá eu andava com ele, depois eu passei a pular em volta do coreto, ao som da banda, depois veio a Fonte Luminosa, com a sua inauguração, eu já tinha namoradinho, então ia namorar com a Fonte Luminosa à frente. Então, a Praça Rui Barbosa foi assim um centro da minha vida também. Depois, assim, a Rua Marechal Deodoro, com suas lojas, os prédios, né, que foram derrubados, Igreja Matriz. Eu passei por tudo isso. E todas as lembranças de Araçatuba, Piscina Safiotti, que é onde hoje tem tinha a Polícia Mirim, né, que tinha sede ali. E há, assim, muitas lembranças do Baguaçu, o Rio Baguaçu, onde eu ia pescar com meu pai. Então, era uma cidade assim muito tranquila sempre, com as suas ruas todas saindo na praça, tipo Paris, né? Assim, aquela estrela de muitas pontas. A praça é uma estrela de muitas pontas, né? E assim eu passei a minha infância, a minha adolescência, estudei no IE, era uma época muito gostosa, época de uniformes ainda, né? Sapato colegial. Eu passei pela época do Elvis Presley, dos Beatles, dos Rolling Stones. Então eu vivi tudo aquilo. Minhas filhas vivem falando que elas gostariam de ter vivido na época em que eu vivi, porque era muito diferente, né? Os interesses eram diferentes. E a gente vivia e era feliz e sabia, sim, sabia que era feliz, porque era uma maneira simples de encarar a vida, né? Os bailes, as festas, os bailes no Araçatuba Clube, no Clube Bancários, eram assim muito concorridos, aquela ansiedade para ver se você ia ser tirada para dançar ou não, se o cavalheiro ia lá te convidar, não é? Para a pista de dança. Agora é assim muito mais espontâneo, eu penso. Não que seja pior, não acho que seja pior. É uma época diferente apenas, né? Eu vejo, né, pela minha neta agora que as grandes diferenças que houve na minha infância e na dela, né? Eu tentei passar um pouquinho da minha para ela e eu acho que eu consegui, assim, para ela viver, né? Mas é lógico que ela tem que se encaixar no mundo que existe agora. Então é isso. Mas eu não acho ruim. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo acontece no seu devido tempo. Amigas dessa época, Tenho muitas, desde a infância. Eu tenho um grupo que eu me encontro sempre, que é da infância até 10 anos. Tenho um grupo de adolescentes com quem eu me encontro sempre. É lógico que algumas já se foram, né? Eu tenho o grupo de colegas de trabalho,
de quando eu dava aula. E tem os grupos atuais das mulheres mais idosas que também gostam de tomar um chopinho à tarde. E você toma E um é isso chopinho. aí. E você, Sempre. é, Sempre você que se posso. considera uma pessoa ativa? Eu me considero uma idosa ativa. Isso é bom, né? Na verdade, isso nos mantém vivo, né? Essa atividade, né? Plena, né? Eu não gosto de parar, não. Eu faço parte de um coral da APUESP, um coral de professoras aposentadas, e faço parte da academia, participo como eu posso do grupo experimental, e além disso, todos esses grupos que eu falei antes de amigos com quem eu me encontro sempre. Tem ainda a turma da faculdade ainda. Correto. E é tudo isso. É, é, hoje em dia a juventude ela é uma juventude bem espontânea, né? Uma juventude também ativa, né? Sempre É, buscando movimento. é. Mas às vezes a gente se pega por jovens, às vezes que estão meio desencontrados, meio perdidos, ou talvez esperançados. Também jovens que não são leitores, não consideram a leitura como algo proveitoso. E assim, de uma forma geral, o que vem no seu coração, na sua mente, que recado você deixaria para esses jovens de hoje? Ah, que eles consigam assim enxergar a vida como ela é realmente, né? A nossa missão, por certo, é melhorar a vida do nossa, mas melhorar a vida do outro também. Então, é isso daí. Eu acho que os jovens, apesar de muita gente pichar a maneira como eles vivem, eu penso que eles são muito solidários, de maneira geral. É lógico que há exceções, há pessoas que não se tocam nisso, não é? Mas, de maneira geral, eles são muito solidários. E o que está faltando um pouco assim é eles deixarem um pouquinho a tecnologia para um maior relacionamento humano. Só isso. Mas eles têm grupos de amigos, só que é isso daí, né? A comunicação via WhatsApp, não é muito mais o contato físico, e ainda mais na atual conjuntura, né? Que é essa epidemia aí que veio ainda acabar um pouco mais com tudo isso. Mas eles devem se jogar para o conhecimento. Eles têm que conhecer a eles mesmos e conhecer o mundo, os outros. Eles têm que se aventurar em relacionamentos afetivos com as pessoas, com os seres humanos, afetivos de maneira geral, né? É isso daí que está precisando. A gente vê muito jovem isolado, né? Perfeita, Isolado. perfeita. Quer completar alguma coisa? Não, não. Tá. Tudo bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não acho uma pergunta tão simples assim, né? Mas para uma pessoa que já viveu 80 anos, está aí em pleno vigor ainda, e Deus queira que viva até os 105, 110, 120, né? Com muita saúde mental e física, né? A pergunta que eu te deixo é: o que é a vida? Ai, que coisa complicada. Você me pôs na saia justa. O que O é que a é a vida? vida? A vida, eu escrevi no meu livro Tempo de Colher Margaridas. Viver é andar sempre para frente. Sempre para frente. Porque a pessoa é muito apegada ao passado. Por exemplo, eu me lembro do passado de maneira muito gostosa.
mas não de maneira sofredora, com saudade de querer viver aquilo de novo. Não tem como viver de novo. Então, cada segundo está na sua frente, está ali para que você se manifeste para o mundo, não é? Então, é isso. Viver é andar sempre, sempre para frente. Deixar as coisas que vão passando terem passado, serem passado, né? E se lembrar delas com carinho, mas não com sofrimento. Porque ter saudade a gente só tem do que é bom, não é? E tendo saudade do que é bom, é lógico que nós vamos viver felizes, né? Porque ter saudade do que é bom é ser feliz duas vezes. Quando aconteceu e agora que a gente está revendo, não é? Isso daí sim. Então, deixar a amargura de lado. Saudade do passado. Eu queria de novo. Não, não tem de novo. Passou. Agora é bola para frente. Então, eu acho assim que mesmo com 80 anos, eu só penso no futuro. O que me preocupa é sempre assim, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou me levantar, vou fazer o quê? Vou fazer isso, tá bom, tá ótimo. Então, viver o dia, né? Viver a hora, o momento, e é isso aí, né, Amarildo? E se tiver que trazer alguma coisa à memória, né? Se tiver que trazer alguma coisa à memória, que sejam as boas memórias, né? Os bons sentimentos, as boas vivências, né? As boas experiências, né? Para ser feliz de novo, né? Exatamente. É isso daí. Porque eu penso assim, se a pessoa for ficar resgatando só o sofrimento, ele não consegue avançar, ele não consegue ter a felicidade. Não adianta. Eu escrevo muito as coisas de memória, coisas que eu conheci, fatos que eu conheci. Eu estou agora escrevendo um livro que se chama Nem Todas as Mães São Santas, não é? Agora, como que eu vou escrever sobre isso? Com tudo que eu, assim, vivi, conheci, vivi às vezes, assim, conversando com as pessoas, tendo conhecimento das histórias, não é? Muitas histórias as pessoas já me trouxeram depois que eu falei que estou escrevendo o livro. Então, assim, gostoso você partir para a ficção, mas, ao mesmo tempo, saber que tudo aquilo está com alguém. E a ficção não a ficção verdadeira mesmo, ela não existe. Ela existe como um arranjo, não é? Um arranjo escrito para mostrar que poderia ter acontecido. Mas, na verdade, são fatos que alguém pensou ou alguém viveu, não sei. Então, ficção pura, puramente, ela não existe. Você me fez lembrar com essa sua fala da ficção de um autor, de um escritor chamado Seligman. Eu esqueci o sobrenome dele agora. Eu sei que é Seligman alguma coisa. E ele fala sobre o teor testemunhal. Ele vai exatamente por essa área, por essa vertente que você falou. Ou seja, toda ficção produzida, ela tem uma base real, né? Tem que ter. Para começar, para impulsionar, né? Ela tem uma base real. Então, para a gente caminhar para o encerramento, eu vou te fazer duas perguntinhas para a gente encerrar. Deus na vida do ser humano. Como? Eu não entendi. Deus na vida do ser humano. Como você analisa isso?
Deus na vida do ser humano. Deus existe, Deus é importante. Como você vê essa questão? Eu penso que Deus existe. Eu acredito piamente que Deus existe. Agora, eu sei que há muitas pessoas que põem em dúvida isso daí, né? Mas eu acredito que Deus existe porque há muitas provas, né? E essas provas estão assim marcadas no próprio universo. Essas provas estão marcadas no próprio universo. Eu tenho um poema aqui do meu livro Tempo de Colher Margaridas, sobre Deus. Eu fiz no livro eu pus o último poema sobre Deus. E eu falo assim, que os olhos de Deus se aquietam a mirar 360 graus do seu e do nosso espaço, ou mais, acima, abaixo, o que penso, digo, faço. Os olhos de Deus têm mais cores que o arco-íris e o mistério da expansão do fogo que vem do sol. O olhar de Deus chega onde não vou, aos lugares aonde fui, e me vê onde permaneço. O olhar de Deus é um precipício de luz, águas profundas de amor, oferta e procura de paz. Os olhos de Deus buscam suas criaturas para vigiarem mansamente a sua casa, o nosso coração. Para mim, Deus é isso. Marilourdes, eu agradeço maravilhosamente as suas palavras. Foi um prazer passar esse período com você. Eu vou ter que partir para o encerramento, né? Porque o Instagram ele tem um tempo para salvar a live. Certo, tá certo. Então, eu agradeço a Livraria e Cafeteria Vila Sofia, né? Pela questão do lugar, para que a gente pudesse realizar, né, essa live. E agradeço também as suas palavras que muito conhecidas, né, trouxeram sabedoria, né? E, enfim, foi bom estar com você, né, e poder absorver um pouco dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa cultura que você carrega. Tá? Então, eu agradeço. Muito obrigado pelas suas palavras e por ter aceitado o meu convite. Tá? Um abraço. Obrigada, digo eu, Amarildo. Um abraço para você também.